Olá, amigos. Eu sou Patrícia Diniz, tarefeira do Centro Espírita da Irmã Rosa, e gostaria de dar as boas-vindas a vocês que já acompanham os vídeos e as palestras disponibilizadas no canal do CEIR no YouTube e para vocês também que estão assistindo pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Pedimos a Jesus que nos auxilie a todos, que o conteúdo doutrinário contido em cada exposição nos auxilie em nossas dificuldades, para que enfrentemos os nossos desafios com muita força, com muita fé, com perseverança e equilíbrio. Dando continuidade ao tema do mês, que é o desafio da pandemia, eu e o Espiritismo, o expositor de hoje é o Jaime Lobato. Ele está vinculado ao Grupo Espírita Redenção, no Rio de Janeiro, e vai trazer reflexões acerca do tema Missão dos Espíritas. Mas antes de passar a palavra ao Jaime, eu farei a leitura de uma breve página e a oração inicial, para que possamos nos harmonizar antes da exposição doutrinária. A página é do livro Mãos Unidas, o autor espiritual é Emmanuel, e é psicografado por Francisco Cândido Xavier. Intitula-se Missão Espírita. Ruge na terra tormenta renovadora. O mundo social assemelha-se à grande cidade, hesitando nos fundamentos. O colapso de valores seculares da civilização, embora exprima ansiedade pelo que é novo, lembra a destruição de antigo cais, efetuada imprudentemente e sem construções que o substituam. A licença desafia o conceito de liberdade. A indisciplina procura nomear-se como sendo revisão de conduta. É a tempestade de transição, englobando lutas gigantescas e necessárias. No entrechoque das paixões e das sombras, a missão espírita há de ser equilíbrio que sane a perturbação e luz que vença as trevas. Para isso, se trazes o coração alerta na obra criativa e restauradora, recorda que não se te pedem exibições de grandeza na ribalta da experiência. Sê a frase calmante que diminui a aflição, ou o copo d'água simples que alivia o tormento da sede. Inumeráveis são as lágrimas, não as aumentes. Enormes são os males, não os agraves. Problemas enxameiam em toda parte, não os compliques. Sofrimentos abarrotam caminhos, não lhes alargues a extensão. Conflitos obscurecem a vida em todos os setores, não os estendas. Muita vez, perante as dificuldades dos tempos novos, solicitas aviso e rumo do plano superior para o seguro desdobramento dos deveres que te cumpre desempenhar. E, sem dúvida, os poderes da vida maior não te recusarão esclarecimento e roteiro. Entretanto, é justo ponderar que, se esperamos pelas forças divinas, as forças divinas igualmente esperam por nós. Saibamos, consequentemente, prestigiá-las e acolhê-las em nossa área de trabalho e de ideal, estimulando a sementeira da paz e fortalecendo o serviço de elevação. Então, meus amigos, vamos orar. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, Senhor, sê nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro, e induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros,
e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos, Senhor, para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória da tua luz. Benfeitores da Casa Espírita Irmã Rosa, abençoe neste momento Jaime, que fará uso da palavra. Que ele seja intuído e inspirado, Senhor, para trazer a quem necessita nesse momento essa palavra de consolo que tanto precisamos, Pai. A tudo te agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs do Centro Espírita Irmã Rosa, o meu carinho, o meu afeto a todos vocês. Rogamos a Jesus nesse instante, meus irmãos e irmãs, que nos ampare, que nos ajude para que possamos ter um bom resultado desses momentos de reflexões sobre essa doutrina que, se nos consola, é porque nos esclarece e orienta os passos aqui na Terra. E foi essa doutrina que nós escolhemos para orientar, para nos orientar esses passos nessa existência. Então, vamos conversar um pouco, e essa nossa conversa não tem nada de intelectual. Essa conversa é de alma para alma, é de coração para coração, porque é o de que nós estamos necessitados, meus irmãos. Há muito discurso bonito, mas nós precisamos de assistir e nos preocupar com as nossas atitudes também. E precisamos assistir a atitudes bonitas. Precisamos verificar o que estamos fazendo dessa doutrina que tanto consola, porque nos esclarece e nos ajuda a viver melhor. É preciso que nós tenhamos atitudes e que a nossa prática, a nossa vivência aqui na Terra não seja dissociada do nosso discurso, que eles se correspondam. O que adianta um discurso brilhante quando nós, na nossa relação conosco mesmo, com Deus e com o próximo, ela está necessitada de tantos reparos, e é preciso de nos avaliar a esse respeito. E nós vamos, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, missão dos espíritas, uma mensagem do espírito Erasto. Vamos avaliar alguma coisa dessa mensagem que possa nos ajudar a caminhar melhor, a ter passos firmes. Diz ele, Erasto, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e precipitar no abismo do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ele chamando-nos a atenção. Será que nós não estamos observando a tempestade
que vai arrebatar de nós tudo aquilo que é incompatível com o bem, é incompatível com a caridade, é incompatível com a liberdade de pensamento, de consciência. Ah, meus irmãos, perdão, como nós temos que refletir. E não adianta ficar só refletindo. É preciso que tenhamos, perdão, atitudes. E que as nossas atitudes, como eu disse, correspondam ao nosso discurso. Que a narrativa pode ser muito bonita, mas se o exemplo, se as atitudes não corresponderem à narrativa, de nada vale. Pode ser um discurso bonito. Eu posso assistir ou fazer uma palestra muito interessante, mas se na minha vida de relação com a família, com o ambiente profissional e com a sociedade de uma forma geral, eu não agir conforme os princípios dessa doutrina que eu elegi para me agasalhar, para me conduzir aqui nessa encarnação, de que adianta? Diz Erasto: Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Veja, Erasto é muito firme nas suas proposições, e é disso que nós estamos necessitados nesse instante. É por isso que eu falei que nós precisamos falar de alma para alma, de coração para coração. A doutrina é muito importante, mas ela só será importante realmente se nós utilizarmos seus princípios no nosso modo de viver, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. Porque senão, do que valerá amontoar conhecimento sem que esse conhecimento desça ao coração e se torne atitude? De nada, né? Continua Erasto, quer dizer, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Então ele diz: novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar sobre a reencarnação e a elevação dos espíritos, conforme tenham, diz ele, né, cumprido bem ou mal suas tarefas aqui na Terra. Quer dizer, nós estamos aqui, a Terra é uma escola, nós estamos aqui para aprender a sermos seres humanos melhores. Não nos preocupemos com a questão da angelitude, meus amigos, não é hora. Claro que isso é uma meta. Todos nós um dia chegaremos à condição de espíritos puros, como dizem os espíritos superiores, mas o momento é de atuação com relação às dificuldades que nós ainda trazemos. Diz
reconhece o bom espírita, diz Kardec, pela sua transformação moral e pelos esforços que ele realiza para vencer as suas más inclinações, suas más tendências. Quer dizer, os espíritas, nós temos dificuldades, temos as nossas dificuldades. Eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês. Todos nós temos um mundo, uma humanidade na condição de expiações e provas, já em trânsito para uma futura condição de regeneração. Porém, temos dificuldades a serem vencidas. Então, o bom espírita não é aquele que já eliminou todas as suas dificuldades, porém, é aquele que está trabalhando diariamente para se modificar, buscando ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que é hoje. Essa é a proposta da doutrina. Não é a proposta da angelitude apressada, não tem nada disso. Precisamos, antes de tudo, sermos seres humanos, sermos fraternos, solidários, estarmos preocupados com a questão do meio ambiente na Terra, para que nossos filhos e netos cresçam, se desenvolvam numa Terra melhor, num planeta em melhores condições, num Brasil em melhores condições. É preciso que nós espíritas estejamos antenados com relação à questão do meio ambiente, claro. Diz Erasto, mas não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Então, meus irmãos, essa hora de dificuldade, nós estamos aí sob o regime de uma pandemia que está fazendo vítimas no mundo todo e no nosso país. Quanta dificuldade. Quanta dificuldade estamos enfrentando, além da pandemia, dessa enfermidade que está ceifando vidas. Nós estamos enfrentando um momento difícil na administração do nosso país. E é preciso que tenhamos confiança nesse momento de fazermos o melhor. É preciso que tenhamos confiança, como diz Erasto, ide e pregai a reencarnação, porque nós vamos responder por aquilo que estamos fazendo na Terra. A semeadura, meus irmãos, é livre, mas a colheita é obrigatória. Estejamos atentos. E ante essa tempestade que se faz sentir entre nós e que traz uma série de reflexões importantes, nós que estamos no isolamento social obrigatório e importante e necessário, é preciso que reflitamos por que estamos no isolamento. Para não acumular, para não criar maiores dificuldades para o sistema público de saúde nosso, que já não vinha muito bem, como também para colaborar com aqueles irmãos valorosos, médicos e médicas,
enfermeiros e enfermeiras, pessoal da administração nos hospitais, pessoal dos serviços gerais e todos aqueles que estão contribuindo na assistência e no socorro a esses companheiros enfermos. Então, é hora de nós, espíritas, estarmos atentos como ajudar, como colaborar, porque, claro, que nesse regime de isolamento, muitos perderam o seu ganho financeiro. Então, vamos procurar. Quem está passando dificuldade? E na nossa casa espírita, será que nós já nos lembramos daqueles companheiros na nossa casa espírita e que estão sozinhos em casa, já idosos? Vamos levar nossa palavra de carinho, de afeto, mostrando a nossa presença junto deles, mostrando, ó, estamos aqui, porque o isolamento social obrigatório, ele traz certas dificuldades na área emocional e psicológica, claro. Então, temos companheiros na casa espírita, idosos, que estão sozinhos em casa. É hora de chegarmos através do telefone. Oi, como está você, meu irmão, minha irmã? Olha, isso, a gente que está fora da casa espírita há algum tempo, sente falta daquele ambiente, daquele companheirismo. Então é hora de nós revivermos esse companheirismo através das conversas. Vamos levar esse carinho, esse afeto através do telefone e vamos procurar também aqueles que estão fazendo um trabalho importante para ajudar aqueles que, perdendo seu ganho financeiro, estão em dificuldades para se alimentar, para se vestir. Já pensaram nisso? Tem muita gente ajudando, tem muita gente cooperando. Além das atividades normais da casa espírita, que tem uma ajuda às comunidades carentes, é preciso de nós buscarmos também esses grupos sérios e que estão colaborando com os companheiros dessas comunidades para que eles possam ter o alimento, o vestuário, para que eles possam ter condição de se prevenirem com o álcool gel, com o sabonete para lavar as mãos, e às vezes nem água tem, né, meus irmãos? Vejam que situação. É hora de estarmos atentos a todas essas dificuldades. Não vamos mais fechar os olhos, porque é muito interessante e importante a gente chegar na casa espírita, entregar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, e está feito o trabalho, não está, não. Esses irmãos precisam também do nosso afeto, do nosso carinho. Quando em atividades normais, não numa pandemia, não basta entregar o alimento na casa espírita e a casa espírita vai fazer a caridade, não. É preciso que eu participe, eu conheça, eu saiba o que esses irmãos têm. Nós, espíritas, não participamos de uma elite intelectual ou de uma elite econômico-financeira fora da sociedade. Nós somos participantes da sociedade que aí está. E essa sociedade só vai melhorar quando eu e você nos determinarmos a nos melhorar, a nos tornarmos seres humanos mais fraternos, mais solidários. Quando nós começarmos a cumprir realmente os princípios deixados pelo Cristo, fazer pelo outro
aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. Meus irmãos, estivéssemos nós aí nessas situações difíceis, ou doentes, ou necessitando de recursos financeiros, de recursos para a compra de alimento para os filhos, para a família, como é que nós estaríamos desconfortados, como eles estão? Vejam que é hora de nós nos sensibilizarmos. Como eu já disse, há muitos grupos junto a essas comunidades realizando trabalhos importantes. E, às vezes, a gente que não pode sair de casa, esses grupos têm uma conta bancária e são grupos de confiança. Esses grupos têm a conta bancária em que a gente pode colaborar financeiramente para que eles possam ter condições de comprar os alimentos, o material de higiene para essas pessoas. Então, continua o espírito Erasto. Ele fala: ide pregai, os espíritos elevados estão convosco. À medida que a gente se dispõe a falar e a fazer, é um binômio, não é só falar, é falar e fazer. Os espíritos benfeitores nos acompanham, nos ajudam. Claro, todos nós espíritas já tivemos comprovações disso, e nas horas mais complexas, os espíritos benfeitores estão ao nosso lado. Quando a gente cai, eles dizem: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, como diz a canção popular, e eles: continue, avance, fique de pé, continue. E nós precisamos continuar, apesar das dificuldades que estamos atravessando. Diz ele: ide pregai, os espíritos elevados estão convosco. Eles estão, sim, não há dúvida. Como eu agradeço, meus irmãos, aos espíritos, as oportunidades que eu tenho tido de falar, porque é com a ajuda deles que, de alguma forma, a gente busca levar o afeto e o carinho aos companheiros espíritas e aos demais companheiros da nossa sociedade humana, para que possamos nos juntar, nos unir em torno do bem, em torno da prática e do exercício de coisas boas, que nós vamos colher o resultado daquilo que fizermos. Nós somos sempre semeadores daquilo que somos. Então, em qualquer ambiente que nós estivermos, nós somos semeadores. Nós estamos semeando aquilo que somos. Se somos egoístas, se somos orgulhosos, semeamos atitudes orgulhosas, como nós temos assistido aí na televisão, as tais carteiradas, né? Agora, se temos bons sentimentos também, mas todos nós trazemos uma dose de orgulho e de egoísmo, claro, mas se nós reconhecemos isso, é preciso que comecemos a trabalhar esse orgulho, esse egoísmo, para cooperar, porque não é justo que os demais companheiros de outras crenças e até não religiosos cooperem e conquistem um mundo melhor sem a participação dos espíritas. E você acha justo depois nós aproveitarmos desse bom resultado sem que tivéssemos colaborado para tanto? Não, meus irmãos.
é questão de merecimento. Vamos trabalhar para termos merecimento para colher. Vamos plantar para que possamos colher. E a doutrina está aí nos impulsionando. As casas espíritas, como Irmã Rosa, como Redenção e tantas outras, estão aí trabalhando. Apesar do isolamento social, elas não perderam o vínculo com a caridade, com o esclarecimento, se utilizando de novos instrumentos a que nós, de certa idade, encontramos tanta dificuldade para nos habilitar no uso dessa instrumentação. Mas, aos trancos e barrancos, vamos lá. E, às vezes, são os nossos netos que nos ensinam a manejar essa instrumentação. Ironia, né? Agora, nós, já de idade, estou com 79, é preciso que nós também tenhamos disposição para aprender. Olha, a idade avançada não quer dizer que nós estamos mortos, não. Que é isso? Nós não estamos adormecidos, não. Nós estamos atentos. E é preciso que nós estejamos atentos, sim, porque Deus precisa de nós. A nossa humanidade está precisando de nós, da nossa experiência, da sua vivência, meu irmão. Coloque essa vivência para ajudar essa nossa humanidade a ser melhor, a despertar os valores propostos pelo Cristo. Então ele diz: pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Veja, tiranos domésticos. Veja Erasto aqui, e hoje o que a gente vê de feminicídio, né, meus irmãos? O que a imprensa publica, que absurdo. Ora, vamos começar a pensar nisso. Nós temos que avaliar a nossa postura diante de tudo isso que está ocorrendo. Quantas mulheres estão sendo assassinadas e nós fazendo vista grossa a isso? Que é isso? Temos que falar nas casas espíritas. Vamos levantar a nossa voz. O bem é preciso que se faça presente, não através de um discurso, como eu já disse, mas através das nossas ações. Há ações públicas aí sendo desenvolvidas em benefício das mulheres, para que exterminemos essa condição, ou sejam punidos aqueles que promovem o feminicídio, porque não cabe mais. Espera aí, as mulheres são companheiras dos homens, e os homens, companheiros das mulheres. Somos todos irmãos no mesmo barco. Que isso? Orgulho e egoísmo, posse. Amor não tem nada a ver com posse. Amor é liberdade, é ajuda mútua, é compreensão. Certamente, continua Erasto, falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as convida incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, como eu já li, a mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Palavras perdidas, bem o sei, mas não importa. É preciso regardes com os vossos suores o terreno onde deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai.
Veja que ele fala: é preciso regardes com os vossos suores o terreno onde deveis semear, o suor do trabalho, da abnegação. É preciso que tenhamos convicção espírita para tantos. Será que o temos? Ou será que nós somos espíritas de passagem, né? Convicção espírita é importante. É em cima da convicção espírita que embasa, que nós construímos o edifício do progresso que precisamos realizar aqui na Terra. Mas essa convicção nós conquistamos usando os princípios da doutrina espírita na nossa vida de relação, na família, no ambiente profissional, na sociedade de uma forma geral, na casa espírita. É aí que nós vamos construindo o nosso progresso. É vivenciando esses princípios a nossa vida de relação. Porque senão, de que valeria? De que valeria essa doutrina se eu, com o conhecimento dela, não buscasse me tornar menos egoísta, menos orgulhoso? De nada. Conhecimento intelectual que não desce ao coração e não se torna atitude, não acrescenta, não nos impulsiona ao crescimento, não nos ajuda a construir virtudes. Essas virtudes é que nos ajudarão a alcançar um mundo de paz, porque às vezes nós queremos uma paz que os outros construam e que nós vamos usufruir dessa paz, mas sem que participemos dessa construção, meus irmãos. Como? Eu tenho que começar por construir a paz no meu coração, comigo. Eu só posso levar algo de bom para aqueles que convivem comigo à medida em que eu conquiste esse algo de bom na relação comigo mesmo. Porque aí eu vou semear aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho como conteúdo moral, como conteúdo intelectual vivenciado. Porque todos somos semeadores, como eu já disse. E é preciso que saibamos semear. Semeemos o bem, meus irmãos. É hora de nos unirmos, os corações, os companheiros do Redenção, com os companheiros do Irmã Rosa, com as demais casas espíritas, com as demais religiões, crenças religiosas, intolerância religiosa, jamais. Jamais intolerância religiosa. Nós temos que conviver com a diversidade dos caracteres humanos. E nessa diversidade, companheiros que têm crenças diferentes das nossas e que estão ajudando para que eles sejam pessoas melhores. Então, isso é importante para eles. Não vamos querer impor a nossa crença a ninguém. Claro que também nós não vamos aceitar imposições àquilo que nós já consubstanciamos, através da experiência como verdadeiro. Mas vamos aceitar o irmão que pensa diferente de nós em termos religiosos, em termos políticos. Ele tem o direito, a nossa doutrina fala, em liberdade de pensamento e de consciência.
Ele tem esse direito, como eu tenho o direito também de ter o meu modo de pensar religioso, político, existencial. E é preciso que falemos também sobre a questão da sexualidade, homofobia, jamais. Que isso? Que isso, meus irmãos? É preciso que nós compreendamos o outro, não queiramos uniformizar o outro com o uniforme que usamos para viver aqui na Terra. O outro não merece essa imposição, como nós também não merecemos qualquer tipo de imposição que se venham nos colocar. Então, meus irmãos, Emmanuel diz no livro Vida e Sexo que aqui na Terra todos os que estão aqui reencarnados têm dificuldades na área da sexualidade. E que a questão de sexo é uma questão de consciência. Então, por que eu é que vou julgar a consciência do outro? Eu preciso aprender a respeitar o outro. E tem várias condições que nós precisamos aprender a respeitar no outro. E a questão do racismo, como é que vai entre nós? Nós espíritas temos preconceito nessa área? Será? Não acredito. Não é possível que ainda há, mas ainda há, meus irmãos. Infelizmente. Mas é hora. Olha, essa tempestade que vem aí vai acabar com esse velho mundo do preconceito, do orgulho infundado. A pessoa tem uma ideia e quer impor aquela ideia a todo mundo. Todo mundo tem que pensar como ele. Nós somos assim? Se somos, temos que mudar. Ninguém tem a obrigação de aceitar os nossos princípios. Os nossos princípios são bons para nós. Vamos usá-los para nos melhorar, nos tornarmos seres humanos melhores. Meus irmãos do Irmã Rosa, o nosso carinho, o nosso afeto. E eu peço a Jesus que continue a amparar e abençoar essa casa para que ela continue a produzir bons resultados na caridade, nas suas tarefas, nas suas atividades, que os protetores espirituais do Irmã Rosa possam ajudar a todos vocês, meus irmãos. Fiquem em paz e que Jesus nos ajude a caminhar melhor, mais amorosos, mais afetivos, mais companheiros. Muita paz para todos vocês. Fiquem em paz, meus irmãos. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, agradecendo pelas muitas bênçãos que recebemos de Ti nessa existência. Conhecer o Teu Evangelho de luz, sentir em nós a força do Teu amparo espiritual, nos auxilia a seguir nesta trajetória de lutas em busca de iluminação. Sabemos que os caminhos, às vezes, são sombrios, mas Tua luz os ilumina. Sabemos que são grandes as nossas imperfeições, mas Tua misericórdia nos acolhe. Sabemos que ainda não aprendemos a amar, mas buscamos aprender em Tuas inesgotáveis lições. Hoje agradecemos, Senhor, a graça de sermos acolhidos pela casa da Irmã Rosa e de aqui encontrarmos oportunidades de cultivar nossas almas sedentas de aprimoramento
no trabalho no bem. Senhor Jesus, te suplicamos hoje por todos os que sofrem sem conhecer o teu amor supremo, pelos que se encontram perdidos nas malhas da ignorância. Que os teus discípulos de hoje estendam suas mãos na direção dos teus filhos desamparados. Que o Dr. Bezerra de Menezes possa atender com sua luz curativa os que se encontram enfermos. Que a força amorosa da espiritualidade do mais alto possa nos enviar energias benéficas para as águas que estão sendo fluidificadas nesse momento, para o benefício de todos os que nelas buscam o conforto físico e espiritual. Que assim possa ser, Senhor. Graças ao Pai, Senhor. Graças ao Senhor da vida, a quem nos confiamos. Que assim possa ser.